meus irmãos, eu os convido a que abramos nossas Bíblias no Evangelho conforme o relato de Marcos, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Marcos, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 11. Marcos 1, de 1 a 11. A palavra do Senhor nos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelos, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo, ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então, ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Até aí a palavra do Senhor para a nossa edificação nesta manhã. Oremos ao Senhor. Glorioso Deus, santo e eterno, nós te louvamos, te bendizemos e glorificamos o teu nome, porque tu tens cuidado de nós e falado ao nosso coração, desta maneira nos edificado e dado a nós a direção. A tua palavra, ó Deus, que é luz para os nossos caminhos e lâmpada para os nossos pés, nos ilumine nesse instante, nos dando e nos mostrando a direção pela qual tu quer que sigamos. Fala, ó Pai, ao nosso coração, pela tua palavra te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Meus irmãos, os estudiosos do Novo Testamento classificam o Evangelho, o relato de Marcos do Evangelho, como sendo o escrito mais antigo. Este Marcos é o mesmo Marcos, sobrinho de Barnabé, aquele que foi deixado de lado no primeiro momento por Paulo, mas que, educado no lar evangélico, viu ali sua mãe Maria recebendo a igreja para momentos especiais de oração, entre eles, aquele momento em que Pedro, servo de Deus, estava preso. E Maria, mãe de Marcos, reuniu a igreja na sua casa para que orasse pela libertação de Pedro. E Pedro foi solto para a glória de Deus, como resposta da oração da sua igreja. E Marcos cresce neste ambiente evangélico, testemunhando ali as maravilhas do poder de Deus. Cresce neste ambiente onde a palavra de Deus é lida diariamente, dioturnamente, onde as orações são incessantes, e ele ali envolvido por este clima evangélico, por este ambiente saudável, torna-se então o primeiro a registrar o Evangelho, aquilo que até então era transmitido apenas de forma oral. E ele vai começar o seu Evangelho falando sobre esse início do ministério de Jesus, que se dá ali com o batismo. Nós celebramos o nascimento de Jesus e agora celebramos o seu batismo.
E extraímos daí, meus irmãos, algumas lições preciosas para a igreja do Senhor de hoje. Jesus está ali, indo em direção, saindo, diz o texto da palavra do Senhor, da Galileia, e indo até as margens do Jordão, onde João Batista estava batizando aqueles que se reconheciam pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus, arrependidos dos seus pecados. E a estes soma-se Jesus. E aí, meus irmãos, Jesus nos dá um grande exemplo. Ele que, sendo Deus, ao lado de Deus Pai e do Espírito Santo, ele se posiciona ali ao lado daqueles que se reconhecem pecadores, os quais ele vem para representar, cujas culpas e pecados ele irá assumir por ocasião da sua morte na cruz. Jesus, sendo Deus ao lado do Pai e do Espírito Santo, que poderia ter uma postura diferente de vaidade e arrogância, se posiciona ao lado daqueles que se assumem verdadeiramente pecadores. Jesus vem e se coloca ao lado daqueles que precisam de Deus, para dizer a eles que aquela caminhada que se inicia ali no batismo, que ele haveria de estar com eles ao longo de toda a sua caminhada, até aquele dia em que ele levaria com ele, concentraria nele, na pessoa dele, todos os seus pecados, e os depositaria no propiciatório da cruz. E ali eles seriam todos pagos, não cancelados, mas pagos pelo seu sacrifício suficiente. Jesus, assim, meus irmãos, nos dá um exemplo e uma lição de humildade. Aquele que era o maior não julgou com usurpação ser maior, como nos lembra o apóstolo Paulo, mas fez-se servo de todos. Num primeiro momento, se faz igual a todos, se nivelando a eles, submetendo-se ao batismo que eles haveriam de se submeter. E, posteriormente, se faz servo de todos eles, carregando e concentrando nele, na pessoa dele, todos os seus pecados, morrendo a morte suficiente, para que todos aqueles, e nós também, possamos ter vida e tê-la em abundância. É este Jesus de que fala o Evangelho, a respeito de Deus, que amou o mundo de uma maneira tal, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Este Jesus que escolheu desde o início do seu ministério caminhar com os pecadores, ele caminha conosco também. Ele não nos olha com olhar de desprezo, ele não nos olha com olhar de exclusão, mas ele, reconhecendo em nós a nossa condição pecadora, ele resolve caminhar ao nosso lado. Por isso, meus irmãos, no exemplo de Jesus, a igreja do Senhor Jesus é aquela que acolhe o pecador. A igreja do Senhor Jesus é aquela que abraça o pecador. A igreja do Senhor Jesus é aquela que chama para junto de si aquele que reconhece a sua condição de pecador e vem ao encontro do perdão, que só é possível ser alcançado através do sacrifício suficiente do Senhor Jesus. Meus irmãos, Jesus, no seu batismo também, ele assume um compromisso com o projeto de Deus. O projeto de salvação, aquele projeto que foi desenhado desde a fundação do mundo, quando lá estiveram juntos, reunidos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali, em comum acordo, resolvem desenhar um plano de salvação
para toda a humanidade pecadora, para que nenhum de nós e nenhum pecador se perca. Porque o batismo também, meus irmãos, tem este significado. Aquele que se submete ao batismo, ele se compromete com a obra de Deus. Aquele que se submete ao batismo assume um compromisso com o projeto de Deus. Jesus, a partir do seu batismo e da tentação que haverá de enfrentar, ele está assumindo ali um compromisso. E ele nos diz que no reino de Deus, ele não é mais um. E que nós também não podemos e devemos ser apenas mais um no reino de Deus. Mas precisamos ser um que acrescenta. Um com Deus. Um que soma. Um que exerce. Um que pratica. Um que ajuda nesta obra de construção. Porque a cada um que se submete ao sacramento do batismo, Deus incumbe de uma tarefa. A cada um que se sujeita a este sacramento, Deus lhe põe nas mãos um instrumento através do qual o haverá de servir. E assim, meus irmãos, Jesus nos dá este exemplo. Ele se submete ao batismo de João, assumindo um compromisso com este projeto salvífico, com esta obra de salvação que nos é dada enquanto igreja para a glória de Deus. Uma obra, meus irmãos, na qual as três pessoas estão envolvidas diretamente. O Pai que entrega ao Filho aquilo que nenhum de nós, seres humanos, seria capaz de fazer, Deus faz. Entregar o seu próprio Filho por uma culpa que não é dele, para livrar os verdadeiros agressores da pena capital. E aquele pai tem esta coragem de entregar o seu filho, do filho que submete-se à vontade, ao desejo e ao projeto do pai, que obedece. E é difícil imaginar, meus irmãos, um filho que obedeça nesta proporção, no tempo em que nós estamos vivendo, no mundo em que já previa a palavra de Deus, um mundo em que nós contemplamos a imagem do pai contra filho e do filho contra o pai, cumprindo-se assim aquilo que nos diz a palavra de Deus. No mundo em que pais e mães deixaram de ser senhor e senhora e passaram a ser um igual, em alguns momentos até um inferior, difícil de visualizar um filho que submeta-se a um desejo do pai, a uma ordem do pai, a um pedido do pai. Mas Jesus é este filho que também nos dá o exemplo de submissão ao seu pai, à vontade, ao projeto do seu pai, aquilo que é idealizado pelo pai. Jesus é o filho submisso ao pai. Jesus é o filho obediente ao pai. Jesus é o filho que se sujeita à vontade do pai. Envolvido também está o Espírito Santo, que é aquele que fala ao profundo do coração do ser humano e o convence da sua condição pecadora e da necessidade de caminhar uma vida ao lado do Senhor. E ali, meus irmãos, Jesus, que assume este compromisso com o projeto de Deus, nos dá este exemplo. Nós somos batizados, meus irmãos, não apenas para sermos mais um a ocupar um lugar no templo,
não somos batizados para sermos mais um listados no rol de membros da igreja, mas somos batizados para que possamos assumir um compromisso com o projeto salvífico que Deus estabeleceu para todo o gênero humano. Porque Deus, nos diz a palavra de Deus, que Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele nos encarrega a nós, Igreja do Senhor, a sermos a pregadora, a anunciadora, arauto do Evangelho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus, meus irmãos, uma terceira lição, não a última, mas uma terceira lição, entre as várias, as tantas que o Evangelho nos dá. Jesus é aquele que se submete ao batismo de João, sendo ele Deus, sendo ele muito superior a João. Este mesmo João que admite que não é digno de desatar-lhe as sandálias dos pés. Este João que admite que não é digno de ser seu escravo. Mas ainda assim, Jesus, sendo Deus, submete-se ao batismo de João, submete-se ao próprio João, profeta, reconhecendo em João um dom, um talento, mas acima de tudo, um ministério com o qual Deus o revestiu. Um ministério do qual João foi encarregado. E Jesus, quando submete-se ao batismo de João, Jesus reconhece o ministério de João e reconhece a importância de honrar aquele ministério que foi dado por Deus. Jesus, que poderia impor-se como maior, como melhor, como aquele que não tem a necessidade de submeter-se a ninguém, submete-se ao servo de Deus, submete-se àquele que foi investido de autoridade, reconhecendo no outro, reconhecendo nele não apenas o homem, não o filho do profeta Zacarias e de Isabel, mas aquele que veio como a voz que clama, veio para ser a voz que clama no deserto, aquele que veio para preparar o caminho do Senhor, aquele que recebeu de Deus uma tarefa, de maneira que Jesus não olha para João e vê apenas um homem, mas ele vê ali um servo de Deus, ao qual o ministério, ele também, Jesus, precisa submeter-se. E nos dá Jesus esta lição, meus irmãos, de olharmos para o próximo, olharmos para aquele que está ao nosso lado, olharmos para aquele que está perto de nós e reconhecer neste irmão o ministério com o qual Deus o investiu. E submeter-se a esta autoridade, não ao ser humano, mas ao servo de Deus, que um dia foi revestido por Deus de determinada autoridade, a qual nós temos a obrigação de nos submeter. Reconhecer o ministério de Deus na vida do outro. Reconhecer o chamado de Deus na vida do outro. Entender que no Evangelho e na Igreja do Senhor não existe o maior e o menor, o mais ou menos importante. Somos todos servos de Deus, incumbidos de tarefas diferentes. E nós não nos submetemos ao ser humano ou à vida, mas ao ministério com o qual o Senhor investiu aquele servo ou aquela serva. E nós oramos, meus irmãos, antes de impor as mãos, nós oramos antes de eleger, nós pedimos ao Senhor que direcione e que as nossas decisões reflitam a vontade dEle. E no meio da igreja o Senhor tem levantado os seus servos para que exerçam o ministério para o qual foram chamados, e cumpre a nós
reconhecer este chamado. Cumpre a nós honrar o ministério destes servos. E cumpre a nós submeter-nos ao ministério que o Senhor confiou a estes, para a glória de Deus, o nosso Pai. Para que a igreja tenha sucesso, para que a igreja tenha progresso. Submetemo-nos. Não aqueles que são tão pecadores quanto nós, não aqueles que são falhos, que erram, mas nos submetemos àqueles que se colocam à disposição do Senhor para fazer o seu trabalho e fazer a sua obra, reconhecendo nestes irmãos e irmãs o ministério para o qual foram chamados. Assim como Jesus submeteu-se a João, nós nos submetemos aos servos de Deus, aos quais o Senhor tem investido, os quais o Senhor tem chamado para a glória do nome dEle. E por fim, meus irmãos, ao final daquele evento glorioso, a voz de Deus rasga o céu, por ele traspassa o Espírito Santo em forma de pomba, a anunciar: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu Filho amado, no qual o meu coração se regozija. O meu Filho que dá exemplo, colocando-se ao lado dos pecadores. O meu Filho que tem um compromisso com um projeto maior. O meu Filho que submete-se ao projeto e à autoridade daqueles que foram por mim investidos. Este é o Filho amado de Deus, e que nos dá este exemplo, e que nos deixa este desafio e esta missão de igualmente nos submetermos ao projeto de Deus, à vontade de Deus. Que saibamos, meus irmãos, que assim como Jesus, nós somos batizados para fazer a vontade de Deus e para que a vontade de Deus se faça através de nós. Que nós, assim como Jesus, saibamos reconhecer o ministério que Ele tem confiado aos seus servos. Nos posicionemos ao lado daqueles que são tão pecadores como nós. Estejamos comprometidos com um projeto que é maior do que nós, que é um projeto divino, que é o projeto de Deus. Que Ele nos abençoe, nos guarde nesta manhã e que Ele fale ao nosso coração e que a Sua palavra em nossa vida produza os resultados para o qual ela está sendo anunciada. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado para sempre seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, nesses momentos finais, o nosso desejo é que o Senhor nos abençoe a todos, nos acompanhe, nos guarde, nos livre de todo mal e nos conceda uma semana plena de realizações, de sucesso, de progresso em todas as áreas de nossa vida. Que o Senhor nos acompanhe agora de volta ao nosso lar e seja nosso companheiro em todos os momentos do nosso dia e da nossa vida. Vamos nos colocar de pé e orar ao Senhor nesse instante, e assim encerramos nosso culto nesta manhã. Glorioso Deus, santo e eterno, nós glorificamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome, porque Tu tens cuidado de cada um de nós. Tu nos tens acompanhado, Tu nos tens sido parceiro, Tu tens nos sustentado, nos protegido e nos livrado de todo o mal. Agora, ó Deus, como sempre fazes, acompanha-nos, ó Deus, nesses momentos finais do nosso culto. Leva-nos, ó Deus, seguros aos nossos lares. Guarda-nos nesta semana que se inicia. Proteja-nos, livrando-nos de todo o mal. Sê conosco, sê por nós, e dá-nos a Tua paz. Ouve e atende a oração da Tua igreja. Nós choramos e por tudo já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor imenso de Deus, o Pai, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo de Deus
repouse sobre a igreja do Senhor nesta manhã e sobre todos nós permaneça agora e para todo o sempre. Amém.